Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Maria Adriele, sou consultora da Ordem aqui na Tecnisa e eu estou aqui para apresentar este webinar de hoje. No webinar de hoje, nós iremos ensinar sobre como realizar a correção e conferência de fechamento de caixa. Este webinar será dividido em duas partes. Primeiramente, eu vou mostrar um vídeo de como realizar essa conferência e como realizar a correção. Depois eu vou retornar para responder às dúvidas de vocês. Caso surja alguma dúvida no decorrer do vídeo, peço que vocês digitem no bate-papo ao lado da tela. Também quero sugerir que vocês abram o sistema Ordem Retail em uma outra aba do computador de vocês, para que vocês possam acompanhar as telas à medida que nós formos ensinando, ok? Então vamos começar, pessoal. Então nós vamos começar aqui abrindo o sistema, tá bom? Para acessar o sistema, pessoal, nós vamos precisar de um usuário e uma senha, né? Então o usuário ele tem que ter, a gente acessa através de e-mail, tá? Não é nome nem um apelido, é o e-mail, tá bom? E a senha, tá? Então eu vou colocar aqui, coloquei aqui meu e-mail, a minha senha e eu vou clicar aqui em enviar. É só aguardar enquanto o sistema entra. Então, toda vez que o sistema entrar aqui no nosso retail, tá? Que é o nosso retaguarda, pessoal, ele vai mostrar esse dashboard inicial aqui, tá? Então, esse dashboard inicial ele vai trazer o quê? Todas as informações de venda aqui dos caixas, né? E também das unidades que eu estou vinculado, tá bom? Então, ele vai trazer aqui que tem várias unidades, tá vendo? Ele faz um comparativo entre elas, tá? E ele sempre vai trazer o último dia de venda. Então, se eu já tive venda na data de hoje, por exemplo, ele vai trazer a informação de hoje. Se eu não tive venda hoje, ele traz, até o momento dele subir as vendas de hoje, ele vai trazer a informação da data de ontem, ok? E aqui embaixo eu consigo ficar alternando os dias, tá? Se você colocar dia anterior, ele vai retroagir um dia, tá? Pode ser que ele retroaja mais se caso eu não abri o caixa ontem. Por exemplo, hoje é segunda-feira e o domingo não abre. Então, quando você clicar em um dia anterior, ele vai trazer o último dia, se foi sábado ou se foi sexta-feira, tá bom? E aqui eu vou alterando e aqui em cima, no canto direito, o sistema vai mostrando para mim qual que é a data que ele está mostrando, né? Então, mostrando dia 23, depois eu cliquei mais uma vez, ele foi para o dia 22, ok? E aqui, essa informação aqui é só mais algumas coisas de venda, como venda por hora, modalidade por dia, né? Se é venda balcão, venda delivery, tá? Ele vai trazendo aqui para mim e também pode ser acessado através de um celular, por exemplo, tá? Só esse dashboard inicial. Às vezes aqui um gerente de loja ou um proprietário queira ver quanto está vendendo aí, contar as vendas hoje, né? Ele pode acessar via celular, caso ele estiver perto de um computador, tá bom? Só lembrando que essas vendas do caixa para o retaguarda, elas têm uma média de um delay de 15 a 30 minutos, tá? Então, se a loja começou a vender meio-dia, a primeira venda dela foi meio-dia, então a primeira venda deve subir para o sistema a partir de meio-dia e meia, no máximo até meio-dia e meia já subiu, ok? Então, nós vamos começar aqui, indo nas telas que a gente vai fazer as alterações, eu vou mostrar um relatório também para auxiliar nessa questão aí de se tem diferença ou não para conseguir visualizar. A gente vai acessar o menu aqui do sistema, tá? Para acessar o menu, basta clicar nesse gráficozinho aqui, ou então através da tecla de atalho Ctrl M no teclado. Eu posso clicar, igual eu estou mostrando aqui para vocês, ou pelo atalho aqui Ctrl M, que ele também vai trazer, tá? As duas informações vão dar no mesmo resultado. Aqui nós vamos colocar o nome da tela, tá? O sistema permite que eu busque o nome da tela. Então eu vou colocar aqui, a tela chama resumo do caixa. E aqui vocês vão observar que ele trouxe duas telas, né? Então, o resumo do caixa e o mapa de resumo de SF. O interessante aqui é que quando eu coloco uma palavra, ele pesquisa em qualquer lugar da frase, tá? Se tem alguma tela com essa palavra que eu coloquei aqui na pesquisa. Então, ele pesquisa em qualquer lugar, no meio, no final, no início, tá bem? Não faz diferença. E embaixo, tá? Ele vai trazer o caminho para eu chegar nessa tela. Eu posso ir pelo caminho, igual está falando aqui, vendas, relatórios de caixa. Eu posso fechar aqui, se eu quiser, e vir, agora está falando lá, vendas, relatórios,
E eu vou ter aqui embaixo relatório de caixa, né? E resumo de caixa. Eu prefiro sempre pesquisar, porque às vezes a gente esquece o caminho ou esquece exatamente o nome da tela, e aí se eu colocar só resumo, o sistema já vai trazer para mim o restante do nome da tela, ok? Então nós vamos aqui primeiro no relatório chamado resumo do caixa. Ele vai carregar aqui a tela para mim. Aqui em cima, tá? Quando ele abre a tela, o primeiro campo aqui do sistema é o relatório. Porque dentro dessas telas do Tequinas de relatório, eu posso ter outros relatórios lá dentro sobre o mesmo assunto, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho 5 opções de relatório. O padrão que ele sempre vai trazer é esse aqui, comparativo, fechamento de caixa, o RFC, né, abreviado aqui, NFCE/SAT. Esse NFCE/SAT são os cupons eletrônicos. Então, se a loja hoje trabalha com cupom eletrônico, ele vai deixar o padrão mesmo, tá bom? E se trabalha com impressora fiscal ainda, traz esse aqui de baixo, ó. Desculpa, traz esse aqui, ó. Resumo, fechamento de caixa, o de cima, tá? O primeiro, na verdade. Comparativo, fechamento de caixa, RFC apenas, ok? Então, se a loja tiver impressora fiscal, eu marco a primeira opção. Se for cupom eletrônico, eu deixo marcado o padrão aqui, tá? A unidade, ele vai sempre trazer a unidade que eu estou logado. Então, no caso aqui, ele vai trazer a webinar ordem 6 aqui, tá? Mas eu posso alterar a unidade aqui também, caso o meu operador, né, tenha vinculado a mais de uma unidade, eu posso alternar entre elas aqui, não tem problema, tá bom? Vou informar aqui a loja. Então, eu vou colocar a loja, no caso que tem 2 lojas, vou colocar a loja 1. Provavelmente na de vocês deve estar parecendo uma loja só, tá? E vou colocar o caixa. Vou colocar aqui em qual caixa que eu quero fazer essa conferência primeiramente, tá bom? Então, para que serve esse relatório aqui para mim, pessoal? Ele vai trazer toda a informação de venda e de sangria que foi realizado no caixa 1 aqui, por exemplo, da data. Vou colocar uma data aqui do dia 3/7. E aqui embaixo em abertura, ele vai mostrar quantas vezes que esse caixa abriu e fechou na data de dia 3/7. Então ele vai trazer 4 opções. E aqui o ideal é que a gente faça uma por uma, tá? Aqui, provavelmente quando tem 4 aberturas, provavelmente foram 4 operadores distintos que trabalharam. Pode ser o mesmo operador, talvez ele trabalhou de manhã, trabalhou à noite, mas em turnos diferentes, tá? Então por isso que é interessante a gente se informar qual. Se eu não informo, ele vai gerar o relatório sem problemas, mas não vai trazer por turno, né? Então eu quero fazer assim só de um turno. Vou pegar esse aqui, ó, terceira opção, tá? Eu vou confirmar. E aqui embaixo eu vou ter a opção de gerar o relatório. Ele vai gerar o relatório aqui para mim. Ele abre uma outra aba, tá? Ele pode deixar essa aba aqui intacta. Eu posso, se eu quiser gerar de outra abertura, né? De outro operador, não tem problema, tá? E aqui ele gerou aqui o relatório já, tá? Então ele vai trazer aqui o cabeçalho, colocando o período que foi informado e qual caixa que eu marquei, tá? Então ele vai trazer toda essa informação aqui para mim. E vai trazer também, deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor a visualização. Ele vai trazer a venda bruta, né? Então, foi vendido no caixa R$ 290,20. Foi feito em cancelamento R$ 30. Esse cancelamento aqui, ele considera tanto cancelamento de produto como cancelamento de cupom, tá ok? Desconto, então descontos são aplicados aí durante a venda. Pode ser uma promoção ou pode ser um desconto que foi aplicado durante a venda, tá? Compra de crédito, né? Então não teve aqui compra de crédito. Então minha venda líquida foi R$ 256,20, que é a venda bruta, menos cancelamento, menos desconto. Aí ele vai trazer aqui a venda líquida, tá ok? E também teve acréscimo. Esses acréscimos aqui tá voltado mais para delivery, tá bom? Então se eu tive alguma venda delivery, teve taxa de entrega, por exemplo, ele vai trazer esse acréscimo. Ou então se eu trabalhei com mesa e tive 10%, ele também traz como um acréscimo aqui, tá? Então esse acréscimo está mais voltado para uma taxa de entrega ou para taxa de serviço aí para o garçom, tá ok? Aí ele somou aqui também, tá? Não somou não. Então, aqui tá certo o valor. Então aqui ele vai trazer e também vai trazer aqui embaixo quais são os valores que eu tive por recebimento, tá? Então em dinheiro ele mostrou tem uma coluna chamada sistema. Essa coluna sistema ele vai trazer todos os valores que foram vendidos, que o sistema computou venda a venda, tá?
Então, a cada venda que eu fiz, que eu falei que era Sodexo, ele vai trazer aqui, e aí quando for em dinheiro ele soma, né? Então ele vai somar todas as vendas em dinheiro numa coluna só, chamado dinheiro, né? Então, se eu tiver venda no Master Débito, no Master Crédito, tá? Ele vai somando aqui para mim. Essa coluna sistema é o que passou fiscalmente, tá? O que está no cupom fiscal, tá ok? E eu tenho uma coluna chamada Sangria. Essa coluna Sangria são os valores que eu informo durante o fechamento de caixa ou alguma sangria que eu realizei durante o período do caixa lá, para fazer algum pagamento, ou porque tinha muito dinheiro no caixa, enfim, por qualquer motivo que eu tirei, ele vai somar aqui também, tá? Então ele soma a sangria que é realizada durante a abertura do caixa, né, durante a operação, e também durante o fechamento do caixa, ele soma, tá? O sistema considera que o fechamento do caixa ele é uma sangria de todos os recebimentos, inclusive de cartão, tá bom? E aqui tem uma coluna chamada diferença, que é o quê? É a sangria menos a coluna sistema, ele traz aqui para mim, se tem alguma diferença. O ideal que eu tivesse tudo zero, né? Batesse tudo certinho zero, mas não é o que aconteceu aqui, tá? Então aqui ele falou que teve uma venda em dinheiro, não teve venda de dinheiro, mas teve uma sangria de R$ 200. No Sodexo, o sistema computou R$ 30 de venda, mas durante o fechamento, o operador de caixa informou que só tinha 20. Né? No Visa Débito Rede, foi feita uma venda de R$ 15,25, né? Passou fiscalmente falando nos cupons. Durante a sangria, informou que tinha R$ 20. Então, ele vai dando aqui as diferenças entre um e outro, tá ok? Isso acontece muito pelo fato que às vezes o cliente fala que vai pagar no dinheiro e o operador de caixa às vezes finaliza em cartão, né? Ou o cliente fala que vai pagar no Visa Débito e aí passa outro cartão. Então, quando é cartão e é POS, eu sempre oriento os clientes a primeiro passar o cartão para depois finalizar a venda, para a gente não ter esse problema do cliente falar um recebimento e pagar com outro, né? Então espera finalizar lá a maquininha, né? Passar o cartão, ser confirmado a transação e depois fecha a venda, tá ok? Porque durante ali o fechamento, né, o pagamento do cliente, pode acontecer vários problemas que vão atrapalhar aí o pagamento. Ele pode esquecer a senha, pode não ter saldo, pode dar um problema na maquininha, pode dar um problema entre a maquininha e o banco, né? Então o ideal é que espere, né? No caso do TEF, a gente não tem esse problema, porque o TEF ele já sabe qual foi a bandeira e ele traz aqui de forma automática o valor da sangria, né? Então vai ter mais problema com relação ao dinheiro. No POS é que tem esses problemas aqui da sangria com o sistema, porque vai muita parte operacional, né? O operador de caixa que coloca o dinheiro, o valor, né, na maquininha, ele que informa o valor na hora de fechar o caixa, e aí pode dar essas divergências aqui, ok? Então o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: como a gente alterar esse valor de sangria, tá? Que você foi lá, contou e viu que na verdade não vendeu R$ 210,95 em dinheiro, o valor é menor, tá? Então vou mostrar para vocês como alterar esses valores aqui, tá ok? Então vamos lá. Vou deixar até o relatório aberto aqui para a gente fazer um comparativo depois da alteração, tá? Então primeiro a gente vai na tela aqui chamado fechamento de caixa. Nós vamos pesquisar ela aqui, fechamento de caixa. Porque para eu conseguir alterar os valores de sangria, meu caixa não pode estar aberto, tá? Então eu vou mostrar para vocês como excluir o fechamento do caixa, né, daquele dia e daquele período ali que nós geramos relatórios, tá ok? Não precisa se preocupar, pessoal, porque essa alteração, essa exclusão do fechamento de caixa que nós vamos fazer, ela não vai impactar nada na operação lá do caixa, ok? O sistema trabalha distinto aqui. Eu vou excluir o fechamento, mas lá para o operador de caixa ele nem vai sentir essa alteração, tá? Então eu coloquei aqui a data do dia 3, que é o dia que eu estava trabalhando lá, né? Vou botar aqui no filtro. Então dia 3/3, tá? Pode deixar a loja, o caixa, não tem problema, ele vai trazer todos aqui para mim, tá ok? E vou clicar em aplicar o filtro. Aqui, igual eu fiz aqui agora, eu consigo alterar o filtro clicando aqui, tá? Então, a qualquer momento. E ele também fica aqui, ó, para eu poder pesquisar. Se tiver muita informação, eu posso vir aqui e pesquisar qualquer campo desses aqui, tá bom? E esse filtro, ele também é flexível, tá? Eu posso colocar ele em qualquer canto aqui da tela. Ele não fica no meio, tá? Ele fica nos cantos, mas ele fica em qualquer dos 4 cantos da tela. Caso ele tivesse aqui, por exemplo, estivesse atrapalhando a minha visualização da tela, eu consigo jogar ele para cá, tá ok? Então nós vamos aqui, eu vou clicar na abertura do caixa que a gente estava trabalhando no relatório, né, que foi essa aqui, né, que abriu às 15 horas
e 53 minutos e fechou às 16 horas e 21 minutos. Vou clicar em cima dele. E aqui é só uma orientação, é de copiar essa data aqui, tá? A gente vai precisar dela novamente, porque depois que eu excluo o fechamento do caixa, eu vou precisar fechar o caixa de novo, colocar na mesma data e a mesma hora. Então eu copio aqui, abro um bloco de notas e colo essa informação aqui. Também se quiser tirar uma foto, anotar numa folha, tá? Pode ficar a escolha de vocês aí, tá bom? Então eu cliquei lá em cima do movimento, né? E aqui eu vou excluir o fechamento do caixa. Então eu clico aqui, excluir o fechamento do caixa. Deletar registro? Sim. E o caixa vai ficar aberto, tá? Logo após a exclusão. Aí ele fala aqui, operação realizada com sucesso, né? Vocês podem ver que agora ele não tem data de fechamento, ele ficou aí em aberto. E agora nós vamos na tela chamada manutenção dos lançamentos de caixa. Nessa tela aqui de manutenção é que nós vamos conseguir fazer a alteração lá dos valores de sangria, tá ok? Então ele vai pedir para eu colocar aqui a loja, né, igual no filtro, e em qual caixa que eu quero fazer a alteração. Então é no caixa 1. E aqui qual período, né? Vou colocar do dia 3/3 e vou dar OK. E agora eu vou aqui aplicar o filtro. Então ele vai trazer os 4 movimentos novamente e um deles está com data de fechamento em branco aqui, então eu sei que é ele, porque é o único que está dessa forma aqui, que ele está aberto, tá? Só uma informação, pessoal, que no filtro também vocês podem, tem que é o tipo do lançamento, tá? Aqui eu posso falar assim, de qual lançamento que eu quero. Como a gente só pode alterar os valores de sangria, eu poderia marcar aqui sangria, mas eu não vou marcar não, para eu explicar para vocês na tela, todos esses tipos estão lá, tá ok? Então, eu vou só aplicar aqui o filtro novamente. Vou clicar aqui em cima do movimento. Aí ele vai trazer todo o cabeçalho aqui, né? Toda a informação, qual a data, qual o número do caixa, a unidade, loja, tá? Só uma conferência mesmo. E agora eu vou aqui na aba chamada lançamentos. Na aba lançamentos, eu vou ter todos meus movimentos lá do caixa, tá? Como o primeiro movimento, que é a abertura, né? Quando eu vou abrir o caixa, eu tenho que formar lá o valor de fundo de troco. Por mais que eu coloque o valor 0, ele vai sempre trazer aqui em movimento, porque ele vai gravar essa abertura e vai trazer com qual valor eu coloquei, tá? Esse tipo de abertura aqui, quando essa é abertura de caixa, ele não vai somar, tá? Esse valor aqui, ele só destaca, ele não soma nem diminui em qualquer campo do sistema, tá bom? Ele é só um suprimento. Só um valor de fundo de troco mesmo. E aqui eu vou ter várias entradas, tá? E também eu posso ter saídas, tá bom? Nesse caso aqui eu não tive saída. Por que eu tenho saídas aqui às vezes? É quando eu tenho troco. Então, por exemplo, a venda foi R$30, o cliente me deu uma nota de 50, e aí ele entrou com R$50, mas saiu com 20, porque devolveu para o cliente os R$20 de troco dele, tá ok? Nesse caso aqui nós não temos, né? Não teve nenhum troco aqui durante a venda, então por isso que não tem saída, tá bom? Essas entradas aqui são as vendas, né? São os valores aqui que passaram no cupom fiscal. Então, esse valor a gente não pode alterar, tá? Por quê? O valor e a bandeira que passou, o tipo de recebimento, já está com o cliente em mãos no cupom dele. Já está gravado, já foi transmitido para a Cefaz ou se a impressora fiscal já está gravado na memória da impressora fiscal. A gente não pode alterar aqui para não ficar o valor divergente, né? Eu não posso falar aqui no sistema o cupom aqui, que é 89872, agora é R$25 e o cliente está com esse cupom em mãos, está com R$30. Isso, o sistema não vai deixar que você faça isso, ok? Por isso que ele fica bloqueando aqui essas entradas, tá? Eu tive aqui um movimento de suprimento, ou seja, alguém foi lá no caixa e colocou mais R$200 para auxiliar aí, para facilitar o troco, né? Para o operador de caixa conseguir dar o troco para os clientes, tá bom? E aqui eu tenho as sangrias, tá? E aqui eu posso ter sangria, tá no meio do dia, por exemplo, como falei, fazer algum pagamento de despesa ou para que tinha um dinheiro no caixa, eu posso lá fazer uma sangria ou as sangrias de fechamento de caixa. Acredito eu que essa venda aqui de sangria, esses R$200, foi uma sangria realizada
lá durante o dia, né? Durante as vendas, não no fechamento. E desse dinheiro aqui, 210,95 para baixo, foi o fechamento de caixa. Então eu vou vir aqui e falar que, na verdade, o operador de caixa não tinha os R$ 210,95. Ele tinha um valor menor. Então eu vou clicar aqui em cima da sangria, vou clicar em editar e vou alterar esse valor aqui para apenas R$ 200. Deixa ele só carregar aqui, por favor. Então, vamos ver aqui, eu alterar para 200. Tá? Quando não tem centavos, eu não preciso colocar vírgula 00, o sistema preenche para mim de forma automática, tá? Eu vou clicar aqui em salvar. E aí vocês vão ver aqui que aqui embaixo, no campo observação, ele informa para mim que esse valor teve alteração. Ele fala aqui, ó, incluído / alterado manualmente pelo operador de caixa webinar ordem 19. Então ele mostra aqui o nome do operador que realizou a alteração, tá ok? Só para ficar uma coisa mais segura aqui, para qualquer pessoa que entra na tela saber que teve alteração desse valor, tá bom? E aqui ele vai ficar o valor de R$ 200. Se eu abrir o relatório lá agora, de novo, de manutenção, vocês vão ver que o valor foi alterado. Vou voltar lá e mostrar para vocês, tá? Aqui também eu consigo incluir uma sangria. Por exemplo, o operador de caixa foi lá, falou que vendeu no Sodexo, mas não tinha sangria dele. Eu também consigo incluir uma sangria aqui para algum recebimento, tá bom? Basta clicar aqui no botão adicionar. Ele vem aqui em um tipo de movimento, então vai ser uma sangria, né, que foi um valor aqui do fechamento de caixa. Qual o tipo de recebimento? Então vou marcar aqui que foi no Visa Crédito Rede, vou marcar ele aqui, e teve R$ 50, tá? Quando eu faço isso, esse valor aqui, ele vai lá para o relatório de resumo também, tá? Vou mostrar para vocês. E ele também vai aparecer aqui embaixo que ele foi incluído ou alterado por mim, tá? Pelo meu operador. Salvando aqui a informação. Aqui, ó, incluído / alterado manualmente pelo operador, né, o que eu estou usando aqui nesse momento. Então, esse processo aqui que eu acabei de fazer, de incluir uma sangria, é só quando teve venda de algum valor, né, algum recebimento, e na hora de fechar o caixa, não foi informado, tá? E aí, por vários motivos. O operador, na hora de lançar, esqueceu, ou na hora de contar, perdeu lá o recibo do canhotinho do cartão e acabou não lançando, tá? Ou então porque o operador de caixa não fechou o caixa no dia, outra pessoa que fechou no outro dia e não tinha essa informação lá. Isso pode acontecer também, tá bom? Então, uma vez que eu já vim aqui na tela, já alterei, já incluí tudo que eu precisava, agora eu vou voltar na tela de fechamento e vou fechar o caixa novamente. Vou descer aqui a barra, ele está tentando carregar mais informações. Então aqui eu vou alterar a tela, né? Vou clicar lá no menu e vou pesquisar aqui novamente fechamento. Fechamento de caixa. Como eu já abri essa tela uma vez, ele já deixou o filtro pronto aqui para mim. Por isso que ele já está carregando aqui todos os movimentos e o dia que eu excluí o fechamento, tá? Vou conferir aqui qual que foi o horário. Foi às 16 horas e 21 minutos do dia 3/7, ali o meu fechamento. Então, eu vou clicar aqui em cima do movimento, né, que eu vou fechar novamente. Vou clicar em fechar o caixa. Estou pensando aqui. Então, aí eu vou clicar aqui em cima do campo data fechamento. Ele vai abrir aqui para mim, para eu selecionar aqui qual o dia que eu vou voltar a fechar o caixa e qual o horário. Então, são as 16 horas e 21 minutos. 16 e 21. Passou. Vou selecionar e depois que eu já coloquei aqui a data e a hora, né, eu vou salvar aqui essa informação.
Caixa fechado com sucesso. Aí eu deixei aqui para vocês, tá, pessoal? O relatório que eu tirei primeiro, para a gente fazer um comparativo aqui entre eles, para vocês conseguirem enxergar aqui as alterações que eu fiz, tá? Vou gerar esse mesmo relatório aqui de novo, para a gente poder fazer um comparativo entre eles aqui. Só terminar aqui de salvar. E aqui vou pesquisar a tela de resumo do caixa. Como eu falei, como eu já abri essa tela antes, já tem um filtro, ele deixou todo o filtro aqui que eu coloquei inicialmente. Agora é só clicar aqui em gerar relatório. E ele vai gerar um relatório igual a esse aqui. Aqui ele deu um pop-up bloqueado, tá? É até bom que apareceu isso que eu vou mostrar para vocês. A primeira vez que você for gerar o relatório, ele pode acontecer isso aqui, tá bom? De bloquear, ele gerar uma nova janela. Então eu vou clicar aqui, colocar aqui sempre permite e depois clicar no link, que aí ele vai abrir o relatório. E depois que eu cliquei aqui que sempre permite, ele não vai mais aparecer esse pop-up aqui para o sistema, tá? Mas caso aparecer, eu já mostrei para vocês como resolver. Então aqui ele trouxe o outro relatório, tá nessa página de cá. Então vocês vão observar que ele estava com valor aqui de R$ 210,95, tá? E que era esse aqui, ó, R$ 210,95 de sistema, e de sangria também era o mesmo valor, R$ 210,95. Eu fui lá e alterei para 200. Ele veio e colocou aqui, tá vendo? R$ 200. Foi diferente. E eu também adicionei uma sangria no valor do Visa Crédito Rede de R$ 50 aqui, tá vendo? Então, ele não teve venda desse valor, mas teve uma sangria. Isso também pode acontecer, tá? E por que pode acontecer isso aqui? Na hora de realizar a venda, ele pode ter informado para o sistema que foi um recebimento e no final das contas passou outro, tá bom? Isso acontece às vezes que o movimento está muito grande na loja, tem muita fila grande, né? E aí o operador de caixa naquela correria acaba aí sem querer colocando um recebimento não correto. Então na hora de finalizar uma venda o cliente fala que foi outro pagamento e ele não consegue ver, né? Então isso pode acontecer sim pela parte operacional, tá ok? Igual eu falei para vocês, quando eu trabalho com TEF eu não tenho esses problemas porque o TEF ele puxa para mim automaticamente qual que foi a bandeira escolhida aí na hora do pagamento, tá bom? Esse é o diferencial aí do TEF. Então, pessoal, essa rotina que eu acabei de falar com vocês, eu só faço alteração por movimento e por caixa, tá bom? Então, para todos os caixas aí do dia que eu tive alguma diferença, alguma divergência, eu tenho que ir lá e corrigir movimento por movimento. Então, se eu tenho 5 operadores que trabalharam naquele dia, né, do dia 3 aqui do 7, e teve divergência da sangria com a venda, eu preciso lá e alterar, tá bom? Então, eu vou lá, confiro o fechamento do caixa deles, pego o malote, né, do fechamento, conto todas as informações de dinheiro, de cartão, vejo se está batendo com o sistema e se não tiver eu preciso ir lá e alterar por movimento, tá bom? Então se eu tive 5 operadores, os 5 deu divergência no dinheiro, por exemplo, o valor não bate com o que tem no malote, eu preciso ir lá e alterar para o sistema trazer o relatório de forma correta aqui, tá? Só uma outra informação, porque essa tela de manutenção do lançamento de caixa que a gente alterou os valores, ele só impacta para esse relatório aqui, tá? Para outros relatórios do sistema ele não vai fazer diferença. Por mais que você vá lá e altere, ele continua trazendo o valor original. Apenas para esse relatório aqui é que o sistema, as alterações que você faz, ele altera também no relatório, tá bom? Só para deixar claro aqui, que às vezes a pessoa pode ficar assim, liga no suporte ou procura o consultor que implantou a loja e fala que está fazendo alteração, mas no relatório não muda, e aí quando você vai ver não é esse relatório aqui de comparativo, tá ok? E realmente ele não vai mudar, vai trazer sempre o valor original, tá? Vou mostrar para vocês, pessoal, uma outra tela que faz essa mesma rotina aqui que eu acabei de fazer, só que de uma forma unificada, tá? Então eu vou fazer essa conferência para todos os caixas que eu tive abertura naquele dia de uma única vez, ok?
ele não vai mostrar para mim se foi fulano ou beltrano que teve alteração no caixa deles. Ele vai simplesmente mostrar qual foi o valor total da minha venda de dinheiro, de todos os caixas, né? Vai estar lá o movimento de dinheiro, por exemplo, R$ 1.000, e o valor que foi informado no fechamento, somando todos eles, tá bom? E aí vocês vão escolher qual a melhor forma. Ou vocês fazem pela tela de manutenção, que eu altero movimento por movimento, ou eu faço uma forma unificada por dia, tá? Então eu vou aqui pesquisar a tela no menu chamado Conferência de Caixa. Conferência de Caixa. Qual que é a diferença entre eles, tá? A diferença entre eles é o quê? Eu posso ter, às vezes, 10 operadores, ou 5, ou 3, quantos operadores eu quiser que abriu no dia, né, de cada unidade aí. Eu faço uma vez só essa alteração e ela não vai alterar meu relatório. Por que ela não altera o relatório? Porque o relatório ele traz caixa por caixa. Como eu faço uma alteração unificada, ele não vai saber aonde alterar. Então, essa conferência de caixa aqui, eu altero, né, o valor incorreto, mas ele não vai impactar em relatório nenhum, apenas nessa tela, ok? E vai ter impacto também no meu financeiro, tá? Que o financeiro, ele vai pegar o que eu alterei da tela, ou da tela de manutenção do lançamento de caixa, ou dessa de conferência aqui, tá bom? Mas a tela de conferência de caixa não vai alterar em nada meu relatório de resumo, tá? Essa que é a diferença entre eles. Ele é mais simples de fazer, mais rápido, né? Porque eu faço uma única vez. A diferença deles aqui, no caso do dia 3, por exemplo, que eu estou filtrando, é que se eu tive alteração nos 4 movimentos, eu tenho que fazer 4 vezes. Aqui eu venho aqui e faço uma única vez, tá? Vou explicar para vocês aqui as colunas, como é que funciona cada uma delas, tá? Qual que é a informação que ele está trazendo. Então ele vai ter aqui a unidade, né, que eu estou trazendo. Aqui em cima tem o filtro da data também, tá bom? E aqui eu vou ter todos os recebimentos que passaram em qualquer um dos caixas, tá? Pode ser um recebimento, por exemplo, que no Sodexo, que se passou apenas no caixa 1. E teve venda no caixa 2, no caixa 3 ele não teve, mas ele vai trazer aqui, ok? Eu tenho a coluna fechamento, que é igual no relatório. A coluna fechamento é tudo que foi em formato durante o fechamento de todos os caixas, tá? Independente se foi no caixa 1, caixa 2, ele vai somar todos e vai trazer aqui fechamento. Eu tenho a coluna sistema. Essa coluna sistema é o quê? Tudo o que foi vendido, né, foi emitido cupom fiscal de todos os caixas. Então, a cada venda que eu fui lá, realizei e informei que é dinheiro, ele traz aqui. Todas as vendas que eu fiz e falei que era no cupom fiscal que era Sodex, ele vai trazendo aqui e vai somando, tá bom? Então, ele vai somar todas as vendas, vai trazer uma única movimento para cada recebimento, tá? E aqui eu vou ter a coluna diferença, que é o quê? Fechamento de caixa menos a coluna sistema, e aqui vai dar essa coluna de diferença, tá bom? E aqui na tela, na coluna chamada conferência, eu vou ter os valores aqui que eu vou poder alterar eles, tá? Então aqui na coluna de conferência eu posso alterar esses valores aqui, tá bom? E o sistema vai considerar o valor que eu informar aqui. Então, eu somei o dinheiro de todos os caixas, igual tá dando aqui, fechamento R$ 15.403,50. Aí eu falo assim, não é possível, né? Eu não vendi isso tudo no dia, né? Isso aqui pode ser o quê? Às vezes na hora de fechar o caixa teve um erro de digitação, por exemplo. Era para ser R$ 1.500, ela colocou 15.000, tá? Aí aqui eu venho aqui na coluna de conferência e realizo a alteração dele, tá bom? Eu venho aqui e coloco o valor que eu contei de todos os caixas, de todos os operadores, e coloco aqui na coluna conferência, tá? E aí o sistema vai considerar, quando ele for gerar a rotina para gerar financeiro das vendas para o meu contas a receber, ele vai considerar o que está na coluna conferência, ok? Ele vai ignorar os outros. E eu tenho essa coluna aqui chamada diferença. Como é que funciona essa coluna de diferença? Como é que ele faz essa conta, tá? Ele pega a coluna conferência mais sangria. O que significa essa mais sangria? São as sangrias que eu realizo durante a operação do caixa, tá? E são sangrias de despesa, como pagamento de vale transporte para o funcionário, pagamento de algum fornecedor, tá bom? Então ele vai pegar a coluna conferência mais o valor de sangria que eu fiz no caixa, menos a coluna de sistema, foi o que passou cupom, e ele vai trazer aqui a diferença, tá ok? No caso aqui, como eu não tive sangria, né, nenhum desses caixas, tá? Então, essa coluna de diferença tá igual a essa aqui, tá ok? Tem loja que não trabalha com sangria de jeito nenhum, eles têm uma caixinha, né? Tem lojas, não, tem empresas, né? Que trabalham com... Não proíbe o operador de caixa fazer sangria para qualquer tipo, né? E eles deixam um valor
guardado com o gerente para fazer esses pagamentos de fornecedor, de compra de produto ou de vale transporte. E tem empresas que trabalham com retirar o dinheiro do caixa para fazer esses pagamentos, tá? Então vai da empresa, ok? Então a empresa que proíbe sangria de qualquer natureza na frente do caixa, essa coluna de conferência vai ser sempre igual a essa, ok? Agora, a loja que trabalha com sangria e realiza sangria para qualquer tipo de pagamento, essa coluna geralmente não vai bater com essa aqui, tá? Porque os cálculos são diferentes aqui, tá bom? E depois que eu altero a coluna de conferência, eu clico aqui em confirmar a conferência e ele altera as informações para mim. Mas só vou falar novamente, tá, pessoal? Só para ficar aí gravado que a alteração que eu faço na tela de conferência, ela não vai impactar nenhum relatório do sistema, ok? Apenas no valor que gera da venda para o financeiro na rotina que chama fechamento de cupom, que vai ter outra aula aí falando sobre essa rotina, tá bom? Essa é a diferença entre as duas conferências, tá? Vou falar novamente. Essa vantagem dessa aqui é porque eu faço uma alteração uma única vez. Vocês podem observar aqui na tela que ele não mostra movimento de abertura, de fechamento, de qual caixa, apenas da data, né? Ele soma todos os valores em dinheiro de todos os caixas, de todas as aberturas, ok? Então ele é uma alteração mais fácil de fazer, mais simples, que eu faço uma única vez. Eu conto aí os valores de todos os caixas e faço alteração nessa tela. Ou também posso optar pela tela de manutenção. Ela dá um pouco mais de trabalho, mas pelo menos altera o relatório para mim, para eu ter informação 100% ali no relatório, das informações que estão corretas, tá bom? Então, pessoal, nosso webinar de hoje era sobre essas duas telas, né? Sobre a conferência de caixa ou pela tela de manutenção, tá? O relatório que eu mostrei, ele serve mais para auxiliar, né? Para mostrar para vocês conseguirem visualizar qual que foi a diferença entre a venda e a sangria, para auxiliar aí no fechamento, na conferência de fechamento de caixa, tá bom? Obrigado a todos. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, então esse foi o treinamento com o Henrique de como realizar a conferência de caixa e a correção dos lançamentos. Caso vocês tenham alguma dúvida, peço que enviem aqui no bate-papo, no lado direito da tela, para que nós possamos analisar e responder às dúvidas de vocês, ok? Pessoal, bom, essa parte é muito importante, pois ela é a integração do módulo de vendas com o módulo de financeiro. É onde se realiza a conferência daquilo que foi vendido para que o sistema gere o financeiro de maneira correta. Ou seja, sempre que o operador ele fecha o caixa, o sistema registra isso através de relatório. Ele registra, fazendo um paralelo do que foi vendido de fato no caixa, por exemplo, qual tipo de recebimento foi informado, paralelamente com o tipo de recebimento informado pelo operador na hora de realizar o fechamento de caixa, que é o que nós chamamos de sangria de fechamento. Então, o sistema ele traz esse paralelo e permite que seja corrigido caso haja algum lançamento incorreto. Ou caso não haja algum lançamento, caso haja algum lançamento incorreto, é possível identificar qual foi o operador, qual foi o turno, através do relatório de resumo do fechamento de caixa, mostrado no início do treinamento. Vocês vão receber um replay dessa aula, sugiro vocês assistirem para vocês conhecerem melhor ali o relatório e conseguirem dar andamento aí na loja de vocês com essas conferências, ok? Importante lembrar que após realizar essas conferências é feita a rotina de fechamento de cupom. A rotina de fechamento de cupom é quando libera para o financeiro aquilo que de fato foi vendido. Então, para que o financeiro seja gerado, antes é preciso realizar essa conferência e realizar a rotina de fechamento de cupom, ok? Pessoal, bom, como não temos mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui este webinar. Quero convidar vocês para estarem presentes na terça-feira, na próxima aula, que vocês possam assistir o replay que vocês irão receber, e qualquer dúvida vocês podem trazer, que estamos à disposição, ok? Muito obrigada pela participação, tenham uma ótima tarde.